Olá, pessoal, tudo bem? Faz um tempinho que eu não venho aqui fazer a leitura da Bíblia e a gente vai começar agora o livro de Samuel. Samuel começa contando a história de Ana. 1 Samuel diz que Ana fez um voto a Deus. Ana, ela não tinha filhos e ela era humilhada, né? E pela segunda esposa, porque ela não tinha filhos. Então, todo ano ela ia oferecer sacrifício. Aliás, toda a família ia oferecer sacrifício em Jerusalém. E era de costume, né? Cada um ofereceu o sacrifício. E o marido de Ana oferecia em dobro a oferta por ela, porque ele o amava muito. Mas por causa disso, ou por causa a outra, Penina a criticava e dizia que ela era seca e não tinha filhos. E por isso ela se achava melhor ou no direito de criticar ou desmerecer a Ana. Mas um certo dia, já todos os anos, ela ia, né, oferecer sacrifício, mas daí aquele dia ela ficou um tempinho mais dentro do templo e ela começou a orar e começou a orar e ela começou a orar. E ela começou a orar. Já tinha todo mundo indo embora. E aí o sacerdote chegou nela e disse assim: Ô Ana, você tá embriagada? Você tomou alguma coisa? Dela assim: não, meu senhor, eu não estou embriagada. Eu apenas sou uma mulher perturbada, sou uma mulher angustiada, orando e pedindo a Deus. E aí ela fez um voto a Deus. Então disse assim, ó. Aí chegou, né, Eli, Samuel 12, continuando ela a orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana falava no seu coração. Só se movia os seus lábios e não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve como embriagada. Ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Mas Ana respondeu: não, meu senhor. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, porém derramei a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a sua serva por uma filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então ela vivia, né, falando sobre a tristeza dela, sobre a angústia dela de não ter filho, né? Então respondeu ele: vai ter em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizestes. Ao que disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi ao seu caminho e comeu, e já não era triste o seu semblante. Então ela já estava até sem comer, a angústia dela já estava tão grande que ela já não estava nem comendo mais. Se estivesse nos nossos dias, a gente diria que ela estava com depressão. E aí ela começou a comer e já não tinha mais tristeza, porque ela tinha certeza que Deus tinha ouvido a sua oração, né? E agora em Samuel 19,
o nascimento de Samuel e sua dedicação ao Senhor. Então aí já nasceu Samuel. Um ano depois daquela oração, naquela mesma, Deus já tinha respondido ela. E aí veio o pedido, a resposta da oração de Ana, que ela pediu um filho. E ela fez o voto com Deus que se Deus desse a ela um filho, ela ia entregar esse filho para o templo, né? Então ela entregou Samuel para ser criado no tabernáculo, como um profeta, como né, a Deus. Depois disso, Ana ainda teve mais 4 filhos, então ela teve 5 filhos com o Samuel. Depois, levantando-se de madrugada, adoraram perante o Senhor. Voltando foram para sua casa em Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Olha só, que legal, né? Então, eles foram para casa e Ana teve relação com seu marido e Deus lembrou dela e concedeu o pedido. O modo que Ana conheceu ou no seu tempo, devido teve um filho, o qual chamou Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Subiu, pois, aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, para oferecer ao sacrifício anual. No próximo ano, né? Ele foi de novo. Ana, porém, não subiu, pois disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Então ela deu mamar pro nenê e só levou ele quando ele estava desmamado e ele ficou lá sendo criado por ele. Eucana, seu marido, lhe disse: faze o que bem te parecer, fica até que o desmames. Então somente confirme o Senhor a sua palavra. E assim ficou. A sua mulher amamentou o seu filho até que desmamou. No caso, são 3 anos, acho que ela ficou com ele. Depois de o ter desmamado, ela a tomou consigo com um touro de 3 anos, eufa de farinha. Então ela também ofereceu, ela mesma fez o sacrifício dela. Ela já não dependeu de Eucana para comprar, para fazer, para trazer o sacrifício, mas ela mesma fez o sacrifício, né? Ela mesma arrumou tudo ali. Já tinha alegria em poder sacrificar, né? Ao Senhor. Em Siloé era um menino ainda muito criança. Então degolaram o touro e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, tão certamente como vive a tua alma, o meu senhor, eu sou aquela mulher que aqui teve contigo, orando ao Senhor por este menino. Orava eu, e o Senhor atendeu a petição que eu lhe fiz. Por isso eu também o entreguei ao Senhor. Por todos os dias que viver, ao Senhor estará entregue. E o adoraram ali ao Senhor. Então ela veio cumprir o voto, também trouxe o menino, que era o voto dela, que ela entregou ele ao Senhor. E depois a gente vai continuar, né? Vai continuar. A gente vai ler o livro de Samuel agora. Então ficamos por aqui, pessoal, e até a próxima.